Político BR conversa hoje com a deputada federal eleita por Mato Grosso, Coronel Fernanda. Muito obrigada por falar conosco, deputada. Bom, e o motivo dessa entrevista é para saber mais detalhes. Afinal, a senhora propôs a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito que investigue a demarcação de terras indígenas. O que motivou, a essa iniciativa? Obrigada pela oportunidade. O que motivou foi o resultado de uma comissão externa que nós propomos e foi aprovado nessa casa para acompanharmos a delimitação da terra Capote Ninhori na divisa de Mato Grosso com o Pará. E quando nós tivemos contato com as pessoas envolvidas, a gente percebeu que elas estavam aquém das informações, elas estavam sem acesso a nenhum documento. A terra que a FUNAI está trabalhando para se transformar numa nova área indígena é uma área que vai destruir, por exemplo, mais de 200 imóveis rurais. Vai atingir, por exemplo, 40% do município de Santa Cruz do Xingu, 5% do município de Vila Rica, ambos no estado de Mato Grosso. E não houve nenhum estudo, que venha identificar qual é o impacto dessa situação na atualidade. Esperou-se tantos anos para tomar uma medida e, de repente, essa medida é tomada a toque de caixa, causando uma aflição naqueles que moram lá há décadas, produzem lá há décadas. E quando a gente esteve no possível sede dessa aldeia, existiam 4, 5 indígenas, que se dizem indígenas, E durante todas as nossas audiências não ficou claro para a gente se aqueles que se diziam indígenas moravam ali, viviam ali, porque o relato da população local é que ali não existia índio. Então, nós precisamos deixar isso mais claro. Eu acho que hoje o processo administrativo que trata do estudo da delimitação indígena, ele é unilateral. Ele só está atendendo às demandas da FUNAI. Eu não vejo eles preocupados com as consequências sociais. Tem se falado muito em pagamento de dívidas passadas, que o povo indígena sofreu, teve perca, mas nós não podemos pagar por isso. Não fomos nós que cometemos. Eu acho que o passado ele tem que, de alguma forma, ser resolvido, mas não do jeito que estão querendo. Não se justifica um crime com outro. Não se justifica fazer justiça da forma que estão querendo. Nós temos que saber respeitar os limites históricos, os limites sociais, os limites econômicos, em todas as questões. O que adianta hoje essa busca, essa fome por área para a delimitação indígena, para o índio continuar vivendo na base da miséria, sem oportunidades, o que acontece na maioria das aldeias. Pouquíssimos índios conseguem se sobressair através de cotas ainda, em universidades, em escolas. Isso não era para acontecer. Eles deveriam ter os mesmos direitos que nós temos, ter os mesmos acessos que nós temos. Eu vim de escola pública. Então, o que justifica isso na vida deles? Viverem à base de auxílio do governo federal. O índio é mais capaz do que viver de miséria. Ele é capaz de produzir. Nós temos os índios no Mato Grosso, na região de Campo Novo dos Parecis, que está dando show no Brasil. Eles produzem, eles criam riqueza, eles estão formando os mais jovens, dando a cada um uma profissão para que eles possam ser empregados dentro da própria aldeia. Isso que a gente quer para o Brasil. Seja na agricultura, seja no minério, seja na indústria, mas que eles tenham essa capacidade. Não dá para dar terra por dar terra. Nós temos que dar capacitação e deixar de tratá-los como miseráveis. Eu tenho ouvido muito falar que os índios serão os responsáveis para a manutenção do meio ambiente. Está querendo dizer que aqueles produtores que há muito tempo têm lutado para melhorar a genética, a qualidade dos produtos aplicados na terra, que têm buscado cada vez mais proteger o meio ambiente, eles não servem? Então, nós temos que dar respeito e reconhecimento a todos que estão fazendo o melhor pela terra no nosso país. Tanto é que o Brasil hoje é um dos celeiros do mundo, graças aos produtores. Nós devemos proteger os índios? Devemos sim.
eles têm que ter direito à área deles, tem que ter direito sim. E eu entendo que o índio ele deveria participar do mesmo jeito que o não índio participa dos projetos sociais, Minha Terra, dá para ele, delimitar para ele uma terra em que ele possa realmente produzir, sem ficar mendigando, sem ficar sendo responsabilizado pela justiça, sem ficar à mercê de ninguém, ele ser dono da terra, e não um mero cuidador da terra, como acontece nos dias atuais. E ainda em relação a essa questão que a senhora muito bem levantou, em relação ao assistencialismo, né? Vale lembrar que a CPI das ONGs, ela já ouviu alguns indígenas que denunciam que estão sendo explorados, né? E tratam justamente sobre essa demarcação como se eles estivessem sendo usados como uma massa de manobra mesmo. Isso é real, é verdadeiro. Nós percebemos que ONGs têm acesso às aldeias e às vezes as autoridades não têm. Inclusive, em uma visita técnica dos deputados federais da comissão externa, foi feito um estardalho na mídia, nos jornais, que nós teríamos invadido uma área que nem delimitada está e nem estava ainda em processo de regularização. Eu acho que era o medo da gente descobrir que ali era uma fraude. A meu ver, é uma fraude ali. Não tem como você tirar tantos produtores para abrigar 4, 5 pessoas. Não justifica isso. Quero que essas pessoas tenham seus direitos respeitados, mas não no montante que está querendo ser aplicado a eles. Então, eu tenho certeza que essas ONGs têm se beneficiado há tanto tempo. Essa falácia que as áreas indígenas precisam ser delimitadas porque vão proteger o meio ambiente, isso também é uma falácia. Porque os povos indígenas já estão nas suas áreas há muitos e muitos anos e não diminuiu a poluição, porque o problema não está no Brasil, o problema está lá fora. O problema está nos países europeus que não cuidaram do seu meio ambiente, está em outras localidades que a China não cuidou do seu meio ambiente e agora quer ditar regras no nosso país. A gente tem que entender o valor que nós temos e defender aquilo que nós temos. Eu me lembro também que existe uma ação que está travada lá no Supremo Tribunal Federal. Como eu sou de Mato Grosso, eu me lembro que está impedindo a viabilização de uma importante ferrovia, justamente porque essa ação juizada por um partido de esquerda diz que ali trata-se de uma área ambiental. Isso antes, né, depois do projeto já estar pronto e tudo ter sido aprovado. O impasse continua, a construção da ferrovia está parada nesse momento. Nós temos que trabalhar para destravar todos os problemas que nós temos enfrentado. O Mato Grosso é um dos celeiros do Brasil, e não é porque é meu estado, está se destacando em nível mundial. Mas nós temos esses impasses ambientais e esses impasses indígenas. Nós temos a região da Araguaia, que há décadas está aguardando a pavimentação da 251 e da 242 e da 158, né? E não se realizou até hoje por causa da questão indígena. Isso tem trazido prejuízo não é só para a população local, para o próprio índio, que às vezes precisa ser socorrido a um hospital e não consegue ter acesso, uma escola melhor e não consegue ter acesso. Nós temos que parar com isso e realmente trabalhar para que o Brasil, no todo, possa se desenvolver de forma igualitária. Fala-se tanto, a esquerda fala tanto de igualdade, de igualdade, de igualdade, mas nenhum desse da esquerda quer morar lá naquele município mais distante, longínquo, que não tem asfalto, não tem médico, não tem internet. Eles não querem. Eles querem estar morando nos grandes centros, falar de iPhone, andar de roupa de marca e por aí vai. Nós temos que parar com isso. Nós temos que dar condições para o povo brasileiro trabalhar, dar condições para o povo brasileiro crescer e realmente o Estado tem a obrigação de dar uma qualidade de ensino melhor, saúde, segurança pública e estrutura para que em todos os municípios brasileiros tenham asfalto, saneamento básico e que a população seja reconhecida, porque a gente paga muito imposto nesse país e esse imposto não volta da mesma proporcionalidade. Pois é. E tem um outro assunto ainda relacionado a isso, porque o presidente Lula, ele vetou parte da lei do marco temporal que foi aprovada aqui no Congresso, né? De que forma isso impacta diretamente o agronegócio? Só demonstra o que realmente esse governo tem para com o povo brasileiro e impacta em tudo. Hoje o agro, ele, além de prover um alimento dentro do nosso país, ele provê um alimento fora do nosso país, é o celeiro do mundo.
se não me engano, se não for a primeira, é a segunda maior economia. É o que faz o nosso país crescer, faz o nosso país girar. Se o governo do presidente Lula não aprender que ele tem que respeitar o agro, não aprender que ele tem que respeitar o pequeno, médio, grande, ele está desrespeitando o povo brasileiro. Aonde o agro se instala, os municípios crescem. A prosperidade vem. Se ele não entender e não reconhecer isso, vai ficar difícil. Nós já esperávamos isso da parte dele, porque até agora eu não vi nenhum projeto dele para fazer o Brasil realmente continuar andando. Eu só vejo o Brasil parado, e muito parado. Se brincar, está andando para trás. E nós estamos aqui preparados, unindo forças para derrubar os vetos e também contrapor todos os projetos de lei necessários para que o Brasil vá para frente e que esse governo pare de prejudicar o país. Se ele não dá conta de fazer o Brasil andar, então ele peça para sair. Mas que a gente precisa respeitar quem faz pelo Brasil. Nós precisamos. Deputada, com o fim da CPI do MST, o número de invasões já aumentou drasticamente. Qual que é a importância, né? Nós tivemos recentemente o lançamento de uma frente parlamentar Invasão Zero e também, né, dessa nova CPI para tratar especificamente da demarcação de terras indígenas. Foi muito importante o papel da CPI para que a população brasileira tomasse ciência o que realmente acontece com a turma do MST. O meu projeto para a nova instalação da CPI é para proteger. Agora o governo não vai mais usar o MST, agora eles estão usando os povos indígenas, né? Toda hora ele usa um agente diferente. Nós precisamos coibir que as pessoas sejam usadas num propósito ideológico, maldoso, que só causa prejuízo para todos. O cidadão, às vezes, da cidade, que mora na cidade, não tem noção do que realmente está acontecendo. Se faltar leite para as crianças, é porque lá o agro deixou de produzir. Se está pagando mais caro o pãozinho francês, é porque o agro teve prejuízo na sua produção. A cebola, o tomate, a batata, as pessoas esquecem, porque a gente compra no mercado e acha que é o mercado que produz. Não, quem produz é o agro. A sua uva, a banana, a sua cenoura, o alface, a couve, e por aí vai. Seu produto de beleza, que você usa às vezes no seu shampoo, tem serviço do agro. O MST quer passar uma imagem de que eles são agricultura familiar, né? Não, eles são agricultura de bandidos, né? Porque familiar protege o outro agricultor e não desfaz do outro. Nós precisamos entender e valorizar. O agro está em tudo. E a CPI que acabou do MST, e se Deus permitir, logo teremos a CPI das demarcações e mais os projetos de lei que nós estamos propondo, nós vamos ajudar a pacificar essa situação. Nós não podemos continuar nessa, como que eu posso, uma palavra mais clara, nesse conflito que está acontecendo. O governo fechar os olhos, que basta ele demarcar uma área e não vai haver conflito, ele está enganado. Vai haver conflito sim. E se o derramamento de sangue está na mão do presidente Lula. Ele é o responsável pelo derramamento de sangue nos municípios, na zona rural principalmente. Nós precisamos compor, pacificar e não causar conflito como está acontecendo. Invasões de terras. O governo brasileiro tem muitos hectares para ser colocado à disposição do MST, para que as pessoas que realmente precisam de terra possam ser alocadas. Mas não é isso que eles querem conflitos. E conflitos nós vamos estar fazendo de tudo para impedir. E só para lembrar, né, que essa última decisão do STF diz respeito a propriedades produtivas, e aí cabe uma questão de cumprir a atividade social ou não. Fica meio no entendimento de cada juiz agora se pode ou não ser invadida uma propriedade, mais insegurança jurídica. Eu aprendi desde criança, o que é dos outros é do outro, o que é meu é meu. Eu acho que essa história de você valorizar a invasão de terra, valorizar, porque começam lá na zona rural e vai terminar lá na cidade. As pessoas têm que entender, quem invade uma terra lá na zona rural, mais tarde vai invadir na cidade, vai invadir sua casa, vai invadir seu terreno, vai atrapalhar a produção. A gente não tem como aceitar isso. Eu peço à população brasileira, aos parlamentares que representam o povo, os parlamentares esquecem que eles representam o povo, que eles precisam entender que esse tipo de situação causa conflito entre aqueles que
apoiam eles e aqueles que não o apoiam. Devemos respeitar as condições de todo mundo. Não podemos permitir conflito de maneira alguma. E eu peço aos parlamentares que abracem essa causa. A gente precisa acabar com o conflito. Para isso, nós estamos aqui. O campo é necessário. Hoje, ela é a mola propulsora do Brasil. Se a gente deixar essa mola escapar, o prejuízo vai ser para todo mundo, principalmente para aquele que não produz. Muito bem, obrigada pelas informações. Conversamos aqui com a deputada federal, Coronel Fernanda, que é autora, então, desse pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a demarcação de terras indígenas. Temos já quantas assinaturas? Faltam quantas? Hoje nós temos, faltam 50 assinaturas. Falta pouco. Falta pouco. Nós fomos ali aguerridos, vamos conseguir as nossas 171 assinaturas. Vamos trabalhar para a instalação dessa CPI, se Deus nos permitir, porque a intenção nossa não é promover problemas, pelo contrário, é conseguir soluções para que conflitos não aconteçam no nosso país, como aconteceu no estado do Pará, onde um pequeno produtor, bem lembrado, um pequeno produtor acabou perdendo sua vida em virtude de questionamentos sobre áreas demarcadas ou não. Isso aí. Obrigada mais uma vez. Direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.